Olá, nós estamos aqui com o nosso querido amigo John Halley e estamos também com o seu Eustáquio Machado, filho do famoso Zeca Machado, que conviveram com o Chico, e nós temos a oportunidade de ouvir algumas histórias, de saber um pouquinho da convivência, aquelas histórias que se passam, como nós dizemos quando a gente estuda Torá, que existe a Torá escrita e a Torá Shebe'al-Pé, que é a Torá oral, a tradição passada de pai para filho. E essa tradição a gente só consegue vivendo verdadeiramente no local. John Halley é o autor desses dois livros, O Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça. E vamos ouvir um pouquinho as histórias, saber o que a gente pode recordar, as lembranças que alguns de nós vão ter dessa energia que emana de Pedro Leopoldo para todo o movimento espírita, eu diria para todo o Brasil. Verdade. E para o mundo, né? Claro. Esses dois trabalhos, eu coloquei duas garças na capa, né? Uma de cada. Com qual intenção? Para mim, o Chico foi uma alma solitária. Triste não, uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Almas que viveram no futuro do seu tempo, no futuro da sua época, por isso tão perseguidas e muitas vezes ridicularizadas. Ele ia compartilhar com quem tanta informação, né? Ele ia conversar com quem? Então, para mim, foi uma alma solitária. E nesta capa, quando eu recebi esse trabalho, essa que eu participei mais, uma garça voando, eu vou explicar a razão da garça, e uma com os pés no chão. Aí, quando eu peguei essa capa, eu falei, gente, imaginei, mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. Um homem simples. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. E eu não sei como que ele deu conta, viu, Lívia? Com tanta bajulação, com tanta puxação de saco. Espíritas, não espíritas, empresários, artistas, políticos, ele se mostrou coerente em falar e em agir. E eu não sei como que ele deu conta, porque eu também tentei agradá-lo, todo mundo tentando agradá-lo. No final dos anos 80, resolvemos aqui em Pedro Leopoldo construir um museu para Chico Xavier. Achei que eu estava arrasando. Reuni os espíritas, empresários, alguns políticos, falaram, todo mundo, isso aí, boa ideia. Fui lá dar a notícia. Eu falei, Chico, nós estamos construindo um museu para você. Eu não gostava que chamasse ele de senhor. Lá em Pedro Leopoldo, ele faz aquela cara de contrariado. Eu falei assim, pelo amor de Deus, meu filho, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. E por que eu coloquei essa garça? Eu fui estudar a história de Pedro Leopoldo e descobri uma história oral que circulou na cidade de Pedro Leopoldo, registrada por um poeta católico, escritor, chamado José Issa Filho. O livro chama Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, volumes 1, 2 e 3. No terceiro, ele registrou uma história, ele entrevistou uma benzedeira, dessas benzedeiras do interior mineiro, chamado Maria Ferreira Tomásio, mais conhecida como Sá Tomásio. Sá Tomásio morreu com 100 e poucos anos, nasceu no século XIX, então 1860 e alguma coisa. E ela lembra do dia do nascimento do Chico, no dia 2 de abril de 1910. Ela falou, segundo o registro, que foi a manhã mais bonita que ela já viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu me apropriei dessa história, das garças, para dizer que uma delas, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta. Para mim foi a pessoa que melhor entendeu a alma de Chico Xavier, um católico, falando do Chico.
trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. E aí eu estou nesse ritmo da graça. Esse é o primeiro, esse é o segundo trabalho aqui de Pedro Leopoldo, aqui de Uberaba, e estou tentando escrever o terceiro e último da trilogia da graça. Vamos ver o que a gente consegue falar sobre essa graça. É muito interessante, né? Muita coisa bem bacana. E nós estávamos falando, o seu Eustáquio Machado, o senhor conta um pouquinho quem foi seu pai, a convivência que o senhor teve com o Chico. Meu pai, eu conversando ontem com o John, eu passei para as mãos dele o primeiro estudo que meu pai teve para chegar a compreender o Espiritismo, né? No ano de 1917 até 1927, ele adquiriu alguns livros que chamam-se Práticas Esotéricas, o domínio da mente. Ele tentou, de toda maneira, me colocar nisso, mas eu não consegui chegar, né? E foi aí que ele desenvolveu o raciocínio, eu acredito, e logo em seguida, em 1922, ele veio para aqui com meu avô e conheceu Chico Xavier nessa época. E foi aí que começou ele trabalhar com o Espiritismo. Ele era uma pessoa, não porque era meu pai, mas ele era um homem que eu nunca o vi triste. Eu nunca ouvi ele dirigir uma palavra de desagrado a ninguém, e tinha sempre o semblante tranquilo. Você conheceu ele, né? Não, morreu em 64. Eu tinha 3 anos. Mas é como se eu tivesse conhecido o Zeca. E ele era uma pessoa fabulosa. Eu não conheci ninguém que não admirasse ele, né? E para nós, filhos, isso foi uma lição, né? Porque nos ajudou muito a sermos melhores do que somos, do que éramos. E foi para isso que nós viemos. Eu acredito que seja assim, né? Hoje, a minha irmã Eliana dirigiu o centro, o grupo Espírita Cheio, depois veio Naninha, o John, né? E dando continuidade ao trabalho a visão que ele tinha de realizar a caridade com as crianças. É o trabalho do Centro Espírita Marcos, né? O Centro Social Marcos Machado, ligado ao Grupo Espírita Sheila. O Grupo Espírita Sheila é de 3 de agosto de 1954. É a quarta instituição fundada em Pedro Leopoldo. E nós descobrimos, eu vou te perguntar, qual que é o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo? Nem nós sabíamos, mas vamos ver se você sabe. Nem nós sabíamos. Se vocês não sabem. Mas a gente falaria qual? Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 21 de junho de 1927. Pegando a revista Reformador, descobrimos uma instituição 24 anos, 1927, 22 anos antes, chamado Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro, 24 anos antes, de 1903. Chico Xavier nasceu em 1910, portanto 7 anos, aqui nem cidade era. Aqui era uma vila. E o mais curioso, fundado por um francês. Eu não caminhei nessa direção, chamado Raul Arriot. É filho de francês, legítimo. O que um cara veio fazer aqui em Pedro Leopoldo, numa vila chamado Centro Espírita Amor e Luz? Você vê como é que é
uma questão curiosa aqui a cidade, né? Agora, um caso, se você me permite, e que eu relato nos dois trabalhos. Por enquanto eu não saberia dizer o que é, como é. Eu posso dizer como biógrafo que o Chico, onde ele esteve, quantos livros ele escreveu, estou tentando catalogar quais as cidades que ele percorreu. Agora, dizer o que ele sentia é impossível. Eu também gostaria de saber, mas... E tem uma cena que eu guardo até hoje e coloquei, ela foi tão marcante, e tem sido, que eu registrei nos nossos dois trabalhos. Eu costumava ir a Uberaba, quando eu conhecia, ele já morava em Uberaba, mas vinha regularmente a Pedro Leopoldo. E fomos um final de semana, estudante, sem dinheiro, sem recurso. Eu ia de carona, eu ia de qualquer jeito, porque dava para ir. Fomos lá, encontramos o Chico, na época ele atendia na sexta e no sábado, no então Grupo Espírita da Prece, ou Casa da Prece, como a gente falava. Ele atendia na sexta e no sábado, depois passou a atender só no sábado. E eu peguei o tempo do receituário mediúnico. Antes das mensagens consoladoras, ele psicografava a receita mediúnica, 300, 400 mensagens. Né? Dizendo, Chico, estou com dor, o que os Espíritos recomendam, essa coisa toda. Tinha feito isso, e antes das mensagens consoladoras, ele tinha uma fila de umas 80 pessoas, aproximadamente. E ele pegava uma prancheta na mão, ficava sentado numa prancheta. As pessoas iam passando e falando, como é que a senhora deseja? Eu quero saber notícias do meu filho, do meu marido, do meu pai. Ele pegava o nome e a data de desencarnação, dados básicos. Eu estava do lado dele e uma fila gigantesca lá no grupo da prece. De repente, no meio do salão, uma mulher surtou de tanto sofrimento. Ela tinha perdido o marido, a mãe, e os filhos num único acidente automobilístico. A mensagem foi tão impactante que todo mundo ficou assim, parados. Ninguém sabia o que fazer. Na minha ignorância, porque eu falava menos do que eu falo hoje, mas muito mais observador, eu falei, gente, o que o Chico vai falar com essa criatura? Eu imaginei que ele falaria esses jargões que nós espíritas, quando vamos desejar alguém a perda, consolar, a gente tem uns jargões clássicos, Deus não coloca fardos em homens que não podem suportar, fé em Deus. O Chico não fez nada disso, para surpresa de todos que ali estavam. Se levantou, caminhou em direção a essa mulher, silenciosamente, abraçou e choraram os dois publicamente. Eu fico me perguntando até hoje, o que é isso? Uma vez numa palestra alguém me falou, John, isso é um amor. Que amor é esse que eu não sei? Que amor é esse? Choraram os dois publicamente, todo mundo assim, impactante, esperando. Ele resolveu o problema dela? Não. Mas eu fiquei de olho no olhar dela na época. Chorosa, lacrimosa, mas um brilho, que até hoje eu estou tentando entender que componente foi esse. Sem dizer nada, esse homem disse tudo. Não falou nada. Foi lá, abraçou e chorou. Sem dizer nada, ele disse tudo. Essa talvez, quando alguém me pergunta, John, na pesquisa, na videoaula, o que foi mais importante? Essa cena. De tudo, é o amai-vos. O Chico, para mim, foi um dos poucos cristãos, espíritas cristãos, que exerceu a máxima do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Para mim, é o grande legado deixado por Chico Xavier. E a cena permanece sendo uma incógnita para mim até hoje. É interessante que você comentou, sobre o primeiro centro espírita, do fato de Pedro Leopoldo, de ser desconhecido das pessoas, da maior parte das pessoas. Isso me faz recordar sobre a primeira obra impressa espírita no Brasil, que nós costumamos dizer que é o Livro dos Espíritos. E certa feita eu estava com um amigo em Vitória da Conquista, que é Kleber Flores, foi lá na Bahia. Na Bahia. E eu estava preparando uma palestra, As Raízes Espirituais da Árvore do Evangelho.
E ele me traz o primeiro livro impresso espírita, não é. É o espiritismo na sua expressão mais simples. E quando ele me mostra a capa, ele fala, olha, foi patrocinado por livreiros de Vossa Majestade do Brasil, Dom Pedro II. Primeira obra espírita. Interessante, Geraldinho passou isso para mim. Passou isso? O retrato do Dom Pedro, né? E com a obra dele. E o que vem nos dizer Chico, na sua mediunidade, através do espírito de Humberto de Campos, que Dom Pedro II foi a encarnação de Longinos. Então a gente vê a participação de Longinos na transição, na primeira, segunda revelação, e na transferência das raízes da árvore do Evangelho para o Brasil. Então, como isso está distante da nossa compreensão, porque a gente acha que vai até onde os nossos olhos estão. Mas a história vem sendo escrita pela espiritualidade, e muito antes do que a gente possa imaginar, o germe do Evangelho estava implantado para que pudesse florescer a árvore magistral da obra mediúnica de Chico, da obra de amor de Chico. E eu costumo dizer sempre, o livro que marcou a minha vida é Há 2000 anos. E no prefácio do livro Há 2000 anos, Emmanuel nos diz assim: quando autorizado por Jesus, contarei a história do senador orgulhoso e arrogante senador Publio Lentulus. E logo após vem a mensagem sobre a autorização da psicografia dessa obra, que é uma obra que, como a gente mesmo já compreende, pelas palavras de Emmanuel, foi autorizada por Jesus. Então a mensagem presente nessa obra não poderia ser uma mensagem de um quilate pequeno, e às vezes a gente lê tão rapidamente ela. É verdade. Belíssimas histórias, né? O senhor pode contar para a gente um pouquinho dessa tradição oral de Pedro Leopoldo a respeito dessa obra? Alguma vivência? Você sabe que a irmã do Zé Eustáquio, por quem eu tenho muita afinidade, a Ana Maria, a Naninha, ela teve um sonho comigo, nós não sabíamos da tese. Eu vou considerar a tese, Flamínio Severus como José Flaviano Machado. Eu particularmente não sabia. José Flaviano Machado? Zeca Machado. Que é o pai do senhor. Isso. Eu não sou de pesquisar. Historiador não entra muito em terrenos que você não tem documentação para... Mas enfim. A Naninha falou, sonhei com você. São uns 3 anos atrás, mais ou menos. Falei, o que foi, Naninha? Eu entrei num ambiente, você estava fazendo palestra, mas não sabia que era você. Quando eu entro, eu vejo que eu escuto que alguém está falando alguma coisa, eu pergunto na entrada, quem está falando? Ela diz, é o Flávio Severus. A expressão é exatamente essa. Quando ela vai olhar, o Flávio Severus, eu falei, uai, Naninha, de onde você tirou isso? Não sei. Logo depois o Geraldo veio com uma informação, depois do lançamento do Deus Conosco, que o Flamínio Severus, eu sempre tive muita afinidade com a família. Zeca Machado, muito. Não estou exagerando, o Zé Eustáquio sabe, e vice-versa, a confiança, porque eu fui presidente da casa por 8 anos, num período até difícil, né, Zé Eustáquio? Porque o Zezeu ficou lá durante 32 anos, a transição não foi muito preparada, então foi muito difícil. Gostariam de ter colocado outras pessoas, mas a família me queria que eu coordenasse a casa. Mas hoje está nos trilhos, né? Não, é perfeito, mas naquele tempo foi um tempo difícil, muito sofrido, né? Foi, sem dúvida. Muito sofrido, mas o apoio de vocês. E a confirmação para mim, o que eu tenho interesse nessa leitura da Daninha, é a minha ligação com a família de Zeca Machado. Essa afinidade com a família, e não é à toa que eu estou há 40 anos no Grupo Espírita Cheio, né? São histórias, né? Que a gente só vai entender, né, Álvaro? Bem mais adiante. Quando nós estávamos falando sobre Flamínio Severo, eu disse para você que tinha o André de Gioras e o Saul. O que o Saul fez?
O Saul, ele jogou a pedra com a intenção de acertar o rosto do senador Públio Lentulus. Isso. A pedra desvia, acerta o rosto de Lívio. Aí o Emmanuel, o Públio Lentulus, manda prender e ele vai para as galeras. Né? A maior condenação que poderia. Morreu, né? Morreu. Galeras, acabou, né? Vai morrer sofrendo. Casualmente, ele foi para Roma, foi vendido e doado para Flamínio Severo, como escravo. E esse Saul, a última reencarnação dele aqui, foi meu irmão mais velho, filho de Zeca Machado, que foi Flamínio Severo. Olha para você ver como é que é. A coisa dá a volta. Família espiritual. Chico falava, né, que muitos daqueles que viveram há 2000 anos reencarnaram em Pedro Leopoldo. Sabia disso? Sabia. Ele na casa de Dália, o fundo da casa dava para ver a cidade. Ele falava, ah, Roma. Ah, Roma. Isso é Dália, a Cidália, eu tive a oportunidade de conhecer. Aliás, o Chico na casa Cidade dela. de Chiquinho? A cidade de Chiquinho. Então é lá em cima, na fábrica. Lá na casa da fábrica, uma casa fica num lugar alto. E tem eu tive momentos aqui com o Chico Xavier. Eu tinha informantes aqui quando o Chico estava em Pedro Leopoldo, sabe? Eu tinha informantes para dizer, ó, Chico está em Pedro Leopoldo, não deixava, não perdia essa, né? E eu formei muita amizade com a irmã dele e o marido, o Chiquinho Carvalho, Dona Dália e Chiquinho, ia lá aplicar passe no Chiquinho durante os últimos anos, 1 ano e meio antes dele desencarnar. Aí sabia que ele estava lá, o que eu fiz? Eu tinha uma bicicleta, nem fui de bicicleta, porque eu queria pegar uma carona de volta com o Chico, olha, tudo programado na casa. Aí minha mãe falou assim, ô filho, se o Chico passar aqui na porta para te deixar, pede ele para dar uma paradinha que eu vou descer para cumprimentar. Então, beleza. Fui lá, chegamos, fingi que o Chico não estava lá na casa de Dália. A Dália está sabendo isso agora. Ô, Chico aqui já sabia, né? Mineiro, né? E cumprimentando, aquela alegria. O Chico era um contador de histórias. Sem nenhum exagero. E aqui eu não tenho nenhuma intenção de mitificar nem divinizar o Chico. Estar ao lado de Chico é como se nós estivéssemos ao lado de um cristão do cristianismo primitivo. É um negócio diferente. Parece que tudo parava, o tempo parava. E aquele mineirês dele, né? Aquele contador de histórias. Terminou, aí eu, na cara de pau, Chico, você pode me dar uma carona? Eu estou sem meu transporte, né? Que era bicicleta. E no meio do caminho eu falei, olha, minha mãe mandou te perguntar se você pode dar uma paradinha aqui, porque eu nunca tinha ido na minha casa. Que ela quer te cumprimentar. Ô, meu filho, pode sim. Não. Falava assim, né? Eu estava o sobrinho Neto, o Sérgio, dirigindo, ele ao lado do motorista e eu atrás. Quando eu falei isso, ele olhou para trás e falou assim, eu não posso entrar na sua casa, não. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu pulava. Eu falei, Chico, mas vai ser uma alegria. Ele chegou 00:30, meia-noite e meia. Saiu 2:30. Como é que dormia depois? É tudo muito encantador. Meu pai foi carteiro, entregou muitas cartas ao Chico, ganhou muitos presentes do Chico. E histórias de todos os tipos. Ele falava sobre qualquer assunto. Um homem profundamente de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Um homem diferente, né? Um homem diferente. E aí, como é que dormia depois dele estar na sua casa? Interessante que você pergunta o que mais marcou o Chico para a gente, pelo menos na época, em 54, eu tinha 8 anos, né? E eu sempre acompanhava meu pai nas peregrinações que ele fazia. E todo encerramento era feito ou na casa de André, ou no Luiz Gonzaga, ou então na casa dele. E sempre quando Sheila se manifestava, a primeira impressão que você tinha era o cheiro, o perfume, né? o éter. O éter. E a violeta era Meimei. Quando era o perfume violeta, era Meimei. Então, nesse encerramento, nós éramos 6 pessoas,
Era o Nelson Bombato, meu pai, eu, a tia Adélia e a mãe, a avó do Geraldinho, que é a irmã do meu pai. Mais uma pessoa que eu não me lembro. O Chico fechou as janelas todas, não deixou entrada de ar em lugar nenhum, iniciou a reunião, foi no quarto dele e voltou com 2 luzes fluorescentes. Em 1954 não tinha luz fluorescente, só que a luz ela era forte, mas ela não clareava o ambiente. Você só via a luz, você não via as pessoas. Uma ele colocou no meu peito e a outra ele levou para a tia Adélia, a minha tia, e deu passe, me saltou, deu passe ao meu pai, em Nelson, e deu passe em mim e levou minha luz embora. Até hoje eu quero saber que luz era essa. Mas a tia Adélia, na medida que foi terminando a reunião, a luz de tia Adélia era um quadro materializado de Meilei. Agora, o que mais me impressionou de Chico é que você vê tudo aquilo e no encerramento da reunião ele falou assim, ó, convém vocês não divulgarem o que vocês viram aqui para que as pessoas não interpretem mal. Eu podia ter usado outro termo, né? Porque naquela época, espiritismo era coisa... eles falaram que era coisa do diabo. Do diabo. Imagina Pedro Leopoldo, né? Interior mineiro, extremamente católico. Estado conservador, profundamente de raízes católicas, né? Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier com muito escondia o que tinha. Mas a simplicidade, quer dizer, tão simples, né? Tão simples. História fantástica, hein? Elvis Presley. Tem algum fã do Elvis aqui? Eu não conversava com o Chico sobre doutrina, não, viu? Eu não tinha muito doutrina, não. Era cotidiano. Elvis morre em 16 de agosto de 77. E fui... É seu ídolo, né? Um mês antes, eu comecei a ver os filmes que passavam nos meses de julho. Janeiro, julho, férias aqui, filmes do Elvis. Perguntei minha mãe, morreu? Ah, não sei, meu filho. Ele morre em 16 de agosto. E na época se falava que Elvis não morreu. Adivinha o que eu fui perguntar? Elvis não morreu. Eu conheci o Chico em 81, fiquei com aquilo. Primeira oportunidade, Chico, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, não, pode perguntar aqui. Eu falei, não, é em particular, porque eu fiquei constrangido. Você tem alguma notícia de Elvis Presley? Eu tinha acabado de ler a mensagem do Humberto em Campos com a Marilyn Monroe. Eu falei, bom, se ele sabe da Marilyn Monroe, deve ter alguma notícia. Eu achei que ele me traria, Álvaro, uma descrição completa do Elvis no mundo espiritual americano. Tipo de alguns médios Rolando Lero. Fala e não fala nada. Chico, você tem alguma notícia de Elvis? Foi a resposta mais decepcionante da minha vida. Ele falou assim, nenhuma, meu filho. E ele termina assim, se você souber de alguma coisa, você me fala. Eu uma laje estava lá, eu sempre tive vontade de perguntar, Chico, você está vendo os espíritos aqui? Gente, eu não imaginava a dimensão do homem, né? Você está vendo alguns espíritos aqui? Eu falei, não, meu filho, não preocupa não. Jesus está aí nos aguardando, vamos trabalhar, você é muito jovem. Mas eu não me dei satisfeito, fiz a pior das piores. Ô Chico, você está vendo algum benfeitor espiritual ao meu lado? Eu acho que ele viu outra coisa. Coisa boa não foi, mas ele não falaria. Ficou caladinho. Essa coisa, a minha relação com o Chico foi assim, gente. Por isso que eu me encantei, porque eu tinha 18 para 19 anos, ele tinha 71 anos. Eu achei, não vai dar liga, né? São universos muito diferentes, né? Um homem profundamente generoso. Eu vou parafrasear o biógrafo berabense Carlos Bacelli, quando me pergunta quem foi Chico Xavier. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Ele não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem, como nós, de carne e osso, exercendo o papel de um anjo. E o senhor tem mais alguma história para contar?
que seu pai contou. Seu pai caminhou muito com o Chico, né? Foi. Andaram muito. Eu tive uma prima que ela era filha de tia Adélia. E ela adoeceu e começou a aparecer. Você sabe do caso? É bacaníssimo esse cara. O vermes. Vermes. Como se verme de animal. É. E dava um caroço, tirava, dava outro, tirava. E ele foi enchendo o corpo. E tomava remédio, atacava o fígado. E foi aquela coisa, ela foi definhando, ela era muito bonita. Ela foi definhando. E numa dessas reuniões, dessas peregrinações que a gente fazia, num sábado, terminou 11 horas da noite. Naquela época de Piriopura do Belo Horizonte era 1 hora de viagem. Fomos, Chico, eu fui, papai, Chico e mais uma outra pessoa. Foi na casa da tia Adélia. A filha estava no quarto. Eles estavam esperando o desencarne, né? E não deixaram eu entrar, porque eu era menino. Eu só lembro que quando ele saiu, o Chico saiu, a tia Adélia estava lá fora, saiu o Chico e meu pai. O Chico abraçou a tia Adélia e falou com ela assim, olha, Adélia, o sofrimento dela acabou. Ó. E a tia Adélia ficou, né? Eu, para mim, morrer, né? De repente ela acabou, não teve mais nada. Então dizem que na outra reencarnação ela foi uma rainha e que não podia ter nenhuma mulher mais bonita do que ela. E se tivesse, mandava abrir o corpo e enfiar o bicho no corpo. Que coisa, né? Então ela veio aqui para pagar por isso. Porra, não quero nem saber o que eu fiz. Dito pelo próprio Chico, né? Não quero nem saber, viu? E eu ouvi todas essas histórias. Interessante que essas coisas, você espera o fim, né? Aí foi o começo. Ela viveu até 90 anos. Que história linda, né? E é interessante que todas essas histórias sempre trazem saudades até para mim, que não convivi com o Chico. Aqui, né? Na última, pode ser que você também Eu tenha disse conhecido. aqui, antes de nós entrarmos aqui, sobre a forma que Chico tratava as pessoas que ele fazia caridade. E tinha um irmão do meu pai, que ele era gerente do Banco Brasil, e o Chico, ele pediu o dinheiro para o Nelson, e o Nelson era o caixa. Então ele pegava o dinheiro e punha na mão da pessoa. Cada um ele fazia caridade de acordo com a necessidade. Aí, num momento lá, ele falou comigo, nós precisa de achar uma forma da gente fazer essa caridade sem que as pessoas percebam, um perceba do outro. Né? Então, o tio João, ele fez os envelopes e classificou o dinheiro como X1 era 1 cruzeiro, X2 era 2 cruzeiros, X3 era 3 cruzeiros, X4, X5, X10, X20, X50, e aí por aí afora. E o Nelson botava o dinheiro no bolso. Ô Nelson, me dá o X10 aí. Aí pegava a pessoa. Dá o X5 aqui, entregava para outra pessoa. Então a pessoa punha no bolso e ia abrir em casa, né? E ninguém sabia quem recebia. Você vê, né? Que coisas de saudades do Chico Xavier. Muita saudade. E a gente está aqui ouvindo todas essas histórias na Fazenda Modelo, né? Fazendo modelo. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Onde Chico trabalhou. Durante 25 anos. 1933 a 18 de dezembro de 1958, quando ele se transferiu em 4 de janeiro de 59 para Uberaba. E aqui embaixo, né? 4 de Janeiro. Bem aqui pertinho, alguns metros daqui de onde a gente está. Eu fui falar com a filha do Dr. Romo, chamei aqui de subsolo, ela não gostou. É primeiro pavimento. Primeiro pavimento. Onde era a casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o engenheiro agrônomo, responsável pela fazenda modelo. Antigamente era um modelo de fazenda. Era uma fazenda referência.
Aliás, é uma tese que eu defendo como biógrafo daqui. A importância do Zeca Machado, que era gerente da fábrica de tecido. E a importância do Dr. Rômulo Joviano, diretor da Fazenda Modelo. E o sistema ferroviário, que eram as 3 grandes corporações e empresas aqui da cidade. De certa forma, os dois protegiam o tutelado Chico Xavier. Porque nós estamos falando de uma cidade do interior mineiro, profundamente preconceituosa. Esse menino maluquinho, eu vou pegar aí o personagem do Ziraldo, aqui em Pedro Leopoldo ele sofreu muito. Aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo, ele foi muito ridicularizado, sofria bullying na escola, ninguém compreendia que menino era aquele. Aquela metamorfose ambulante, eu vou pegar o Raul Seixas, é uma espécie de metamorfose ambulante. Que maluco é esse aqui? Que maluqueza é esse desse menino? Ele suportou heroicamente, se transformou anos depois no Mineiro do Século, uma promoção da Telemar e da Rede Globo Minas, e mais recentemente em 2012, no maior brasileiro de todos os tempos, uma promoção do SBT em parceria com a BBC de Londres. Que homem foi esse que esteve entre nós e nós não o reconhecemos? E agora, semana passada, ele entrou como herói brasileiro. Brasileiro, aprovado aqui pela Câmara aqui, foi o Patrus Anania, foi um dos responsáveis pelo projeto. Pois é, que homem foi esse? Quanto tempo a gente vai precisar para entender a obra dele? Pois é. Por isso que eu digo, ele viveu no futuro do seu tempo. Nós estamos procurando compreender Chico Xavier agora, procurando entender as obras do Canuto de Abreu e as relações com Chico Xavier. Olha, um missionário, né? Que se escondeu o máximo que podia. O João me faz lembrar um episódio com meu pai, como meu pai citou como gerente da fábrica. E naquela época... Vamos só recordar que, para quem não sabe, que estiver assistindo, que foi a fábrica De tecidos. onde ele trabalhou. A fábrica de tecido onde ele trabalhou. E o Chico trabalhou aproximadamente durante 3 anos e não conseguia encontrar os registros da fábrica. O Chico, uma criança de 10 anos. É isso mesmo. Trabalhou de 10 a 13 anos aproximadamente. Mas meu pai, como eu comecei a falar sobre a pessoa dele, ele deixou um exemplo para nós, que serve para qualquer pessoa que tenha boa intenção. Ele era gerente dessa fábrica. Na época, essa fábrica não pertencia à empresa que ele trabalhava, que era em Belo Horizonte, chamada Companhia Industrial Belo Horizonte. Aqui era Fabril Cachoeira Grande. A empresa comprou essa fábrica e meu pai veio com meu avô assumir a fábrica. E meu avô aposentou e ele continuou. Interessante, o diretor-geral, o diretor-presidente da empresa, na época, fez um estudo de cargas de trabalho, que é produtividade, né? Todo empresário quer produtividade, para baixar custo. E um fiandeiro, ele atendia um lado de uma máquina chamada filatório. O filatório tinha 2 lados, de 200 fusos, 200 unidades cada lado, então era 400. Então o fiandeiro tocava um lado e tinha um banquinho, ele emendava a máquina e sentava no banquinho. O doutor Geraldo, que era o presidente, chamou meu pai e falou: olha, nós melhoramos as máquinas, a produtividade aumentou, então de forma que eu quero que você tire o banco do fiandeiro. Não quero ver o fiandeiro sentado, nós vamos dobrar a carga dele. Carga de trabalho que chama. Aí papai pensou, conversou com cada um. Falou: fulano, esse banco seu, você não acha que está precisando de uma arrumada, não? Melhorar ele, invernizar? Eu vou mandar pegar ele aqui, levar para a capitaria para arrumar, tá bom? Tudo bem. Aí o pessoal continuou trabalhando. Levou. Quando os bancos ficaram prontos, trouxe o banco e botou lá.
Agora já estou para os dois lados, né? E passou mais uma semana e falou, seu fulano, você não acha que esse banco tá bom demais para ficar aqui, não? Ah, seu Zé, eu não sei o que e tal. Eu falei, pois é, você não quer levar para sua casa, não? Ah, muito obrigado. Ele levou. Ainda agradeceu ainda. Ele agradeceu. Foi aí que ele aumentou a carga de trabalho. José Flaviano Machado. Sabedoria. Que sabedoria. É isso aí. É isso aí, Rodrigo. É isso. Então tá bom, gente. Agradecer a presença, Eu que agradeço Que a honrado, oportunidade aí. deixar sugestão. Se você não gostar, a caridade do silêncio. Tá? Se você vai ler. Se você não gostar, a caridade do silêncio. Eu ainda não li os 2 primeiros, mas já estou ansioso pelo terceiro. Vou estar na vibração esperando que Pois é. esteja pronto em breve. Agradecer ao senhor também, seu destaque. Não tem nada a agradecer. E seguimos nessa jornada tentando aprender um pouquinho das lições de Chico para colocar o Evangelho de Cristo em A prática. estrada é longa. A estrada é longa.